Boa noite. Obrigada a todos por virem nessa noite fria aqui. E para a gente conversar um pouquinho sobre reforma íntima. Oi, boa noite. Que eu acho que vocês já escutaram isso 550 vezes aqui na casa, né? E por que eu trouxe esse tema? Porque no estudo do meu centro, eu sou do Caritas em Santos. A gente está estudando um livro muito legal, que eu recomendo se vocês puderem ler, que chama Reforma Íntima Sem Martírio, que é da irmã Dufo. É muito legal, esse livro é muito legal. E também já aproveito para fazer um convite para vocês, para quem aqui não participa de nenhum estudo da casa, para vocês fazerem parte do estudo. Porque ler um livro em grupo é muito mais legal. Primeiro porque não tem como você ler correndo. Você lê parágrafo por parágrafo, uma pessoa sempre vai pensar uma coisa que você não pensou. Então, você lê aquilo com mais atenção. Mesmo que você já tenha lido o livro, vai ter um negócio ali que você nunca viu, nunca pensou. Então, fica aí feito o convite para você conversar com o pessoal da casa, ver que dias tem estudo, que vocês só têm a ganhar, é muito legal. Então, voltando aqui ao livro, eu tenho uma mania, é feio, mas eu faço isso. Eu não leio introdução de livro, eu vou direto para o primeiro capítulo, eu sou rebelde. Só que no estudo não dá para fazer isso, a gente lê tudo. E eu ia perder a introdução desse livro, é maravilhosa. Então eu peguei um pedaço para a gente discutir ele hoje, tá? Então aqui, tá falando lá, a angústia... Peraí. Cadê a bolinha? Eu tô apertando o botão errado, não vai funcionar, né? Veja bem. A angústia da melhora é o impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. A minha mãe tem um ditado, minha mãe é mineira, que aperto faz sapo pular. E justamente quando você passa por um problema, é o que vai fazer você melhorar. E qual é o jeito mais fácil para amenizar a dor disso? A aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, você vai ter energia com os apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Quer dizer, aceitando você como você é mesmo, é da onde você vai ter força para fazer isso. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, a aceitação incondicional de si mesmo. Ou seja, eu tenho que aceitar a minha sombra, as minhas qualidades e os meus talentos. Aí você já fala assim, já boiei. Que negócio de sombra é esse? Não sei se vocês conhecem a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, né? Que desencarnou. Ela pega, né? Tudo que Jung, que era amigo do Freud, fez na psicologia e coloca a luz espírita em vários livros dela. Então, o que o Jung e que a Joana de Ângeles falam é a mesma coisa, só que ela transforma isso para a nossa visão espírita. O que o Jung fala? O que é sombra? Sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos, aqueles que a sociedade e até nós mesmos não podemos aceitar. Qual é a inteligência dele? Porque ele também fala sobre a sociedade. Então, a sombra não é só o defeito, não é só a raiva, a inveja, a cobiça, a vontade de se vingar, porque tem muita coisa que antigamente era aceita e hoje não é. Então, em 1700 e Guaraná de rolha, eu querer ter um escravo, tudo bem. Não é tudo bem? Era. Hoje em dia, graças a Deus, não. Então, tem muita coisa que antigamente não era sombra e hoje é. Tá? E aí você fala assim, ah, Patrícia, mas eu tô na casa espírita.
Então, eu sou uma pessoa evoluída. Eu não tenho inveja. Não sou raivosa, sou legal, sou tranquila. Se eu já dei essa palestra aqui, quem estava aqui sabe que eu sou invejosa. Eu sou. Sou raivosa, sou orgulhosa, sou tudo isso aqui. Desculpa falar, vocês também são. Aí você fala, credo, já está ofendendo logo cedo. Vamos lembrar do Papa Francisco, que também nos deixou? O Papa Francisco, segundo a Joana de Ângeles, foi um dos 200 espíritos escolhidos por Jesus para vir aqui para a Terra para ajudar a gente nessa transformação. Ele foi escolhido por Jesus. Estamos falando desta pessoa. E aí, lembra, se quem não viu o filme do Kardec, assista. O filme é meio chatinho, porque ele é meio lento, mas a história é muito legal, vale a pena assistir. O que aconteceu? Qual era o lema da Igreja Católica? Fora da Igreja não há salvação. E aí Kardec vem e fala, fora da caridade não há salvação. Na época isso deu uma confusão. Foi o ó. Vamos agora, há pouco tempo atrás, Papa Francisco estava numa reunião e uma criança chorando chegou para o Papa e falou, Papa, meu pai era ateu e meu pai morreu. Meu pai está no inferno? Papa Francisco vira para ele e fala o seguinte, Deus olha aquilo que está no coração dos homens. Se ele era um homem bom, que eu tenho quase certeza que ele era, ele está no céu. Então, Papa Francisco, não sou eu falando, não é ela falando, é o líder maior da Igreja Católica, dá uma declaração falando que não é que fora da igreja não há salvação, que Deus vê aquilo que está no coração da pessoa, mesmo que ela não tenha nem religião. É desse homem que eu estou falando, de uma mulher, de um homem trans, que chegou para ele e falou, padre, eu quero ir na igreja, né? Quero ir na igreja. Vocês sabem o que é a igreja, infelizmente, não só a igreja católica, tem muito centro espírita também, os nossos irmãos que são gays, travesti, transexual, enfim. Falou assim, eu gosto da igreja, eu quero ir para a igreja. E aí, como é que eu faço? Resposta do Papa, você é filho de Deus. E Deus não fecha as suas portas para o seu filho, a casa é sua. Vocês entenderam isso da coisa. E eu acho que todo mundo já viu essa cena do Papa Francisco, tá lá, cumprimentando, de repente a velhinha segura na mão dele e não larga. Papa Francisco dá-lhe cacetada na mão da velhinha, sai batendo. Papa Francisco bateu na velhinha. Papa Francisco perdeu a paciência e bateu na mão da velhinha. Papa Francisco tinha raiva. Papa Francisco perdia as estribeiras. Quando, eu acho que foi o governador de Buenos Aires, que ele era o arcebispo de Buenos Aires, aceitou que tivesse aborto, o Papa Francisco saiu da catedral, mas ele quase deu na cara dele. Foi que nem um boi bravo para cima dele. E eu estou falando de um dos 200 espíritos que Deus escolheu para estar aqui na Terra. Tinha raiva e perdia a estribeira. E você não tem, não? Então, veja bem, né? Então, ou seja, todo mundo tem. Então, o que normalmente a gente faz? Ou a gente finge que não tem, que a gente é um alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, ou fica aquela coisa assim, eu não presto pra nada, tá vendo? Eu venho no centro, eu não aprendo nada, e eu fico com raiva. Não é? Então, o que a Joana de Ângeles, o que o Jung fala? Que a gente tem que o quê? Encarar a gente, aceitar a gente como a gente é, enxergar a gente, sem colocar defeitos, sem colocar qualidade. E, tipo assim, eu tenho raiva, eu tenho inveja. Pronto. Como é que eu consigo fazer isso? Com terapia? Ajuda muito. Santa Rosana, que está nos céus, minha psicóloga, que me ajudou até réu primário até hoje. Né? Principalmente na época da pandemia, porque senão eu tinha matado alguém. Se você não tem condições de fazer terapia, meditação, às vezes naquele momento que você está concentrado,
conectando com você mesmo, tentando ver o que passa no seu coração, para você se conhecer, né? Por que isso é importante? Para a sombra não tomar o controle. Eu sou uma pessoa explosiva por natureza. Meu sangue ferve muito rápido. Hoje em dia, eu falo que eu sei quando alguém ligou o fogão. Então, antes que ferva, eu saio de perto, eu vou fazer outra coisa, vamos mudar de assunto, não vou conversar com você agora. Então, hoje em dia, eu percebi que o fogão acendeu, tá? Então, é isso que a gente tem que treinar. Outra, ela não vai sumir. Eu falei que eu estou estudando esse livro, a gente leu ele ontem. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Isso aqui, caso vocês não saibam, é uma cadeira. Se eu reformar essa cadeira, ela deixa de ser cadeira? Eu posso pintar, eu posso colocar um forro, mas a base, a estrutura sempre vai estar. A gente é assim. A pessoa acha que reforma íntima é o quê? Jogar fora e construir uma nova eu. Isso não é reformar, é comprar uma coisa nova. Então, se eu estou me melhorando, a minha estrutura não vai mudar. As minhas tendências não vão mudar. O que eu posso tentar é melhorar, tá? E aí, ela também, essa sombra, faz parte de quem eu sou, faz parte de quem você é. E você tem que saber usar essa sombra a seu favor. Então, se você é uma pessoa invejosa como eu, e aí tem problema agora com o Dia dos Pais, porque seu pai faleceu, você não conheceu seu pai, você fica chateada, não entre em rede social na semana do Dia dos Pais. Não é porque eu estava na fila, vou parar de bater esse negócio, quando eu estava na fila da adoção, Dia das Mães para mim era inferno, Natal. O que eu fazia? Aquela semana não tem Instagram, não tem Facebook. Porque eu vou ficar olhando a postagem das pessoas, eu vou ficar com raiva, vai atiçar minha inveja. Para que eu vou fazer isso? Então, usa isso a seu favor. Se conheça. Você é uma pessoa perfeccionista? A perfeccionista não é qualidade, não, é defeito, né? Porque você acha que nunca nada tá bom. Mas você seria uma ótima pessoa para fazer qualquer coisa de artesanato. Seria um arquiteto, engenheiro fantástico, porque são pessoas que têm que ser detalhistas. Então, usa a tua sombra a seu favor. E você tem que perceber qual é o seu gatilho. O que faz, o que atiça a tua inveja, o que atiça a sua raiva, o que atiça a sua tristeza, né? E aquela coisa que eu tô falando de você encarar, não é ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, é você saber que você tem isso para melhorar, para evoluir. E aí, infelizmente, às vezes, na vida da gente, a gente passa por um problema, um trauma, né? Você foi mandado embora, um rompimento de um relacionamento, a morte de uma pessoa querida, que traz muita dor. E essa dor, esse sofrimento pode ser a sua sombra. Às vezes a dor é que nem uma unha encravada. Todo mundo aqui já teve unha encravada. Aquilo dói, você quer dormir, aquilo fica pulsando no seu pé, você quer andar, não consegue, mas dura pouco tempo. Depois você perguntar qual foi a unha que encravou, que dia que foi? Passou já. Às vezes, essa injustiça, essa violência que você passou foi um pouco maior. Então, você sofreu mais tempo. É como se fosse uma pessoa que quebrou um braço. Às vezes, que você passa por cirurgia, tem que fazer fisioterapia. Quando muda o tempo, aquilo dói. Às vezes, quando você lembra de vez em quando, dá uma dorzinha. É a sombra que você tem, mas isso também passa. Mas tem dor, tem sofrimento, que é como se você tivesse sido amputada. A Cissa Guimarães, ela apresenta esse programa Sem Censura, e ela deu perguntaram para ela, você é uma pessoa tão feliz, tão alegre, sempre dando risada. E perguntando, como é que você fez para superar a morte do seu filho? Ela falou, eu não superei e nunca vou superar. Nunca vou superar. Porque
eu nunca mais vou ser feliz 100%. Eu sou uma pessoa amputada, palavras dela. Ela falou, eu sou uma pessoa amputada. Então, ela falou, eu só vou conseguir ser 70% feliz da agora para frente. Nunca mais eu vou ser 100%. Mas eu vou lutar a minha vida inteira para ser os 70%. E às vezes essa é a nossa sombra. Às vezes você passou por um problema tão grande na sua vida que arrancou um pedacinho do seu coração que nunca mais vai voltar. Mas o resto está lá. É completamente diferente de falar assim, eu nunca mais vou ser feliz. Então você enxergando isso, dá mais força para você viver. Se você já leu no Evangelho, na parte da melancolia, que fala que a melancolia é aquele sentimento de, ó Deus, ó vida, ó azar, que você não sabe de onde vem, que é teu espírito que está preso, que queria estar voando por aí. Agora imagina vocês todos, que vocês estão também, vocês são chiques, né? Tem até o gravadorzinho aqui chique. A gente na outra encarnação, a gente era do quê? Da corte do Rei Sol em Versalhes, em Paris. Vai pensando, aqueles vestidos, você acordava, a única coisa que você tinha que fazer era calçar o sapato da Maria Antonieta. Depois você ficava lá rodando. Você nunca lavou uma roupa. Nunca passou um ferro. Nunca lavou um banheiro na vida. Nunca pegou um ônibus. Nada. E aí agora você está aqui. Vai ter que fazer a faxina, pegar um ônibus lotado. É óbvio que vem aquele sentimento de angústia que você não sabe do que é. Agora imagina se essa angústia, que às vezes a pessoa carrega uma culpa que não sabe do que é. E a pessoa já nasce com essa sensação que nunca vai ser feliz 100%. Por que não vai? Porque ela carrega a culpa de um negócio que, graças a Deus, ela não lembra. Então, você sabendo disso, fala assim, ok, eu nunca vou ser feliz 100%, mas os 80% e os 70% eu vou conseguir. E graças a Deus que você não lembra o que você fez. E eu também não lembro, graças a Deus. Aí, queria fazer um exercício com vocês, coisa simples. Que é o seguinte, eu quero que vocês pensem nas 5 pessoas que você mais ama na face da Terra. Eu vou contar até 10 de cabeça, tá? Pensa aí. Pensaram? Vocês estavam entre as 5? Para quem estava, parabéns, porque quando eu fiz eu não estava também não. Ah, é uma coisa muito importante. A palestra, vocês estão escutando uma vez só. Eu tive que preparar e toda vez que eu falo, eu escuto, que é para mim também. Né? Então eu não estava também não. Aí você pensa... Alguém, não sei se vocês conhecem também, chamado Jesus, falou que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente vai amar o próximo se a gente não está no meio dos 5 do que a gente mais ama? Tem gente que lembrou do cachorro e não lembrou de si. Esqueceu até que cachorro gente pôs no meio e está tudo certo. Não é? Aí você fala, mas por que isso, Patrícia? Porque a reforma íntima é um ato de amor. Vou dar um exemplo. Tem gente aqui que se você for na casa, você não come no prato não, porque o chão é mais limpo. Você pode jogar comida no chão e comer porque a casa é assim, mais limpa que centro cirúrgico. Só que essa mesma pessoa tem diabetes e come quindim. Como é que a pessoa cuida desse jeito da casa e não cuida dela? Né? Eu tô com o cabelo curto, mas a gente não desapega, né? Que a gente pinta, faz uma progressiva. Tem gente aqui que passa 500 horas no salão, fazendo a progressiva, a unha, tudo. Tem pressão alta, parece que tá nevando quando vai comer com sal, né? Não faz o menor sentido. Que amor próprio é esse, meu Pai eterno? Nenhum, né? Evoluir é o ato de amor. Como é que eu vou melhorar se eu não me amo? Né? E aí você fica achando que todo o sofrimento que você tem, você merece. Ou então que é obsessor. Não, meu diabetes é porque eu sou muito estressada. Não é o quindim, não. É os 3.
E aí você fala assim, mas Patrícia, veja bem, eu aprendi no centro que vaidades não é uma coisa boa. Como é que você está falando que eu tenho que me amar, que eu tenho a pessoa que eu tenho que mais amar no mundo sou eu mesmo? Como assim? Tá errado. Você está meio mais goiaba do que você já é normalmente. Então, vamos tentar diferenciar o que é autoestima do que é vaidade. Segundo o Google, vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. É a qualidade do que é vão, vazio e firmado na aparência ilusória. Ou seja, você não se vê de verdade. É um valor que eu me dou, sem eu ter, normalmente, e eu quero convencer todo mundo que eu tenho essa qualidade. Então, é quando a pessoa fala assim, a pessoa se acha. É exatamente, ela se acha, ela não é. Ela se acha. Isso é vaidade. Então, e o que é autoestima? É a valorização, segundo o Google, é a valorização que uma pessoa faz de si mesma, incluindo suas habilidades, qualidades, defeitos e valor pessoal. É a crença em si mesmo, a capacidade de reconhecer e aceitar seus pontos fortes e fracos, a capacidade de se sentir-se bem consigo mesmo. Ou seja, autoestima e autoconhecimento são praticamente sinônimos. Então, a partir do momento que você se conhece como você é, você está tendo autoestima. Se vê de verdade. Então, exemplo, vou falar para vocês. Eu sou culta. Ponto. É isso, eu sou culta, acabou. Isso é autoestima. O que normalmente a gente faz? É assim, veja bem, eu sou culta, mas não é? Veja bem, Cortella é muito mais culto que eu. Eu queria saber falar italiano, eu não falo. Não é isso, é que nem assim, quer ver? Eu dar um exemplo. A sua roupa tá a coisa mais linda. Qual a sua resposta tem que ser? Obrigada. A pessoa não. Esse trapo? Esta roupa tão velhinha que eu comprei na Shopping? Não! Agradeça, pronto. E eu, então, a pessoa, eu falo pra você assim, eu sou culta. Ponto, de novo. Não é agora eu querer falar para vocês todos os livros que eu já li, os filmes que eu já vi, as bandas que eu conheço, os países que não sei o quê. Isso é vaidade, porque eu estou tentando convencer vocês. Eu sei que sou, acabou. Deu para perceber a diferença? Vou fazer o último, tá? Um exercício agora também. Por favor. Quero que vocês também, vou contar até 10. Pensem em 5 defeitos, 5 sombras que vocês tenham, tá bom? Agora, pense em 5 qualidades. Agora, minha pergunta, qual foi mais fácil? Perfeito. Com certeza. Aí, vamos parar para pensar. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, certo? Que tem um monte de espírito que está para o lado do mal. Se nós estamos aqui e nós não estamos na prisão, já estamos bem caminho andado. Se todo mundo aqui, nesse frio, que podia estar comendo um pastel, fazendo qualquer coisa, tá aqui, tô querendo me melhorar, não sou tão ruim assim. A maioria acho que tem réu primário também. Então, por que é mais fácil achar os defeitos e não acha as qualidades? Faz sentido? Nenhum, de novo. Tem uma amiga nossa, que é do grupo de estudo, que ela faz constelação familiar. E ela fala, que um professor dela fala, que a gente tem medo da nossa própria luz. Com essa coisa desse medo de se tornar vaidoso, a gente não consegue olhar as nossas qualidades. Se olhar com carinho, com respeito, com admiração, né? E aí,
também a qualidade, você fica assim, né? Ah, eu sou legal? Não vai com aquela convicção, né? Fala assim, ah, eu sou amiga. O defeito não. Aposto que o pessoal aqui não falou no quinto, não. Já foi no 10º. Não, peraí, dá mais tempo que eu tenho mais defeito. Não faz sentido. E aí, o que acontece? Você constatar a realidade e convencer os outros, e como eu falei para vocês, não tem nada a ver, isso não é vaidade, é você constatar o que é real. Se você cozinha, tenho certeza que, eu já comi, mas a pessoa gordinha só pensa em comida, né? Então, todo mundo aqui que cozinha bem, tem aquele prato que quando vão na sua casa, você fala, fulana, faz aquela carne de panela, porque ninguém faz igual a sua. Não é? Então, em vez de você fazer beijinho no ombro, eu sei fazer carne de panela, minha carne de panela é fantástica. Não! Aí eu acho muito legal, a pessoa convida as pessoas, faz aquele almoço. Termina o almoço, tá todo mundo que nem jiboia, assim. Passando mal, de tanto comer, todo mundo amou a comida. Mas o seu bolo solou. Pronto. A família vai aguentar um mês. Porque eu fiz o bolo, porque o bolo solou, porque ninguém gostou do almoço, porque o bolo solou. Não é? Por que você não valoriza todo o resto que ficou bom? Não dá um crédito que você sabe fazer um negócio? E você se sentir realizado por aquilo que faz. Quando a gente é criança, esses exercícios eu peguei do Rossandro Klinger. Em outra palestra dele, ele falou disso aqui. Esse desenho não é do Pedro, meu pequeno, não. Mas a criança pinta um negócio desse aqui, nem o meu. Eu falo, ai, que lindo, Pedro. Não é dele não, mas né? Mas, ai, que lindo, olha, aqui você conseguiu pintar tudo juntinho. Olha quanta cor que você conseguiu. Olha, conseguiu fazer um S aqui, que lindo. Não é? Você faz um almoço imenso e acha que o bolo solou, tá tudo lascado. Você não se dá o direito de se sentir realizado por uma coisa boa que você fez. Né? O autocuidado é completamente diferente da vaidade. Pra gente, mulher, casamento é o Oscar. Porque, pô, é a hora que você pode usar aquele vestido cheio dos brilhos, que você põe o salto, fica a noite toda com dor no pé, passa maquiagem, mas tá... Por quê? Porque é legal você se olhar no espelho e falar de novo, caramba, tô bonita. Que legal. Isso é o quê? É autocuidado. É se sentir bem com você mesmo. Outra coisa é você passar o tempo todo pensando, eu vou ser mais bonita de todas. Acho que eu vou com vestido amarelo bem clarinho para ser quase branco, que eu quero me destacar mais que a noiva. É completamente diferente de você querer estar bonita e bem arrumada. Não é? E aí, todo mundo quer se sentir valorizado e ser reconhecido. Do mesmo jeito que uma criança, quando recebe um elogio, ela consegue progredir, a gente também. E a gente mesmo se elogiar. Fala, caramba, dessa vez me superei, pô, ficou bom. Né? E aí, nesse outro livro que a gente está lendo também, esse Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade, que também é dela, ela coloca a seguinte frase, a humildade nasce de um contato sadio e imaturo com a vaidade. Então, a partir do momento que eu tenho um contato com a minha vaidade, que eu sei que eu sou vaidosa, e tenho um contato sadio com isso, eu vou aprender a ser humilde. A partir do momento que eu tenho um contato sadio com a minha raiva, eu vou aprender a ser manso e pacífico. A partir do momento que eu tenho um contato com o meu egoísmo, eu vou aprender a ser generoso. E aí, naquele texto, continua. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Jesus tem duas parábolas que a gente pode usar. Uma dos talentos, né? Que o servo pegou o talento dele, enterrou. Falou assim, caso alguém me roubar, meu chefe não vai brigar comigo. Não perdi. E aí o chefe fala, eu queria que você usasse o talento e multiplicasse ele. Não era para você enterrar. Lembra da parábola? E outra é da candeia.
Depois que você acendeu a lamparina, né, a candeia, não é para você cobrir ou colocar embaixo da cama. Ponha sob o candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Então, se você tem conhecimento, você tem uma coisa, é para você usar isso por bem, não é para você guardar. Aí eu pergunto aqui na casa, quantas pessoas aqui dariam excelentes palestrantes? E falar, não, eu não. Eu não, imagina. Professor e professora, então, não vou nem falar, né? Se a pessoa consegue dar aula para a sexta série, consegue fazer qualquer coisa nessa face da terra. E podia estar dando palestra, fazendo alguma coisa, e não faz, porque não acredita no próprio talento. Quanto talento é desperdiçado em tudo, né? Então, você tem que descobrir as qualidades e acreditar que você tem elas. A irmã do Fô fala uma coisa importante. Se não entendermos realmente a razão das nossas atitudes, não teremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Eu tenho que saber por que eu faço as coisas. Então você me pergunta, por que eu vou para a casa espírita? Tem gente que acha que é curso para virar santo. Desculpa, não é não. Né? Por que eu saio todo dia de casa para trabalhar? Por que eu faço minha oração? Por que eu fiquei com raiva? É porque eu estava com inveja? É porque eu estava triste? É porque eu sou egoísta? Por quê? Então a gente tem que saber a razão, o porquê que a gente faz as coisas. E aí também, outra visão disso foi, eu vou trabalhar hoje mesmo. Eu trabalho em Itanhaém. Então, para não ficar com sono, na viagem, eu costumo escutar podcast. Eu estou aprendendo a tocar violão. E eu gosto muito desse Amplifica. Esse daqui é o guitarrista da banda Angra, de heavy metal. É de heavy metal mesmo. E ele entrevista guitarrista, baterista, baixista, pessoa que toca violão, violão clássico, violão erudito. E ele conversa sobre música. Então, como eu estou estudando música, eu acho mó legal. Então, você toca algum instrumento ou gosta de música, esse podcast é muito legal. Só que demora, sei lá, tem entrevista de 3 horas. Então, eu escuto metade na ida e escuto metade na volta. Vim escutando hoje, que ele entrevistou o vocalista da Fresno e o vocalista do CPM 22, o Badawi, isso. E aí, o que acontece? Ele entrevistou esse André Cavalcante, que eu não conhecia. Ele toca violão erudito, estilo fingerstyle, que é um jeito de tocar violão. E aí eles estão conversando. Por que eu estou dando essa volta? Pra você ver que às vezes da onde você não está achando que não vem nada é da onde vem as coisas. Ele contou o seguinte, quando eu era adolescente, meu sonho era tocar guitarra. E todo mundo me zoava. Ao talento aí, acreditar no talento. Ele sabia que ele era bom, que ele sabia tocar. Então ele falou o seguinte, eu vou viver de música, eu vou vencer. E foi o que aconteceu. Ele virou um excelente guitarrista, tocava num monte de banda. E ele teve sucesso, começou a ganhar dinheiro. E aí ele começou a produzir música. Então hoje ele é provavelmente o maior produtor de música gospel que tem. Quase todo cantor de música gospel, católica ou evangélica, é ele que produziu o disco. Quando ele começou a produzir disco, ele falou, quer saber? Eu vou ser o maior produtor de todos. Então ele já produziu música da Sandy, de um monte de gente. E nesse negócio que ele toca fingerstyle, ele toca música religiosa, só que é só tocada. E ele é conhecido, ele tem no mundo todo, faz show por aí e tal. Então o que ele falou para o Rafael? Quando eu cheguei no auge do sucesso, foi a época da minha vida que eu estava mais triste na vida. Porque o que eu cheguei na minha conta? Todo o sacrifício que eu faço para conseguir estar aqui não paga. O salário que eu recebo, por mais que eu ganhe dinheiro, não paga. É que nem a gente. Se a gente for colocar quanto vale uma noite de sono sua? Quanto vale que a gente que é mãe deixar o filho em casa e não tá com ele durante o dia? Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Então ele falou assim, ele ia trabalhar que nem fosse no McDonald's comer uma batatinha. Aí um dia, ele estava lá, recebeu uma mensagem de um rapaz. Eu estava querendo me matar.
escutei a sua música, isso me trouxe uma grande paz e eu não me matei. Então, obrigado, você salvou a minha vida. Nesse dia, caiu a ficha dele. Ele falou assim, o que eu faço não é para mim. A música que eu componho, que eu toco, não é para mim, é para as pessoas. Porque isso pode tornar o dia delas mais feliz. Ele recebeu mensagem de um soldado da Ucrânia, no meio da guerra. Falou assim, eu estou aqui no meio da guerra, tudo, e aí quando está essa confusão, quando dá um tempo, eu escuto sua música, essa música me traz paz aqui. Então ele fala, aí ele percebeu assim, todo o sacrifício que eu faço, todo o estudo que eu tenho é pouco para aquilo que eu tenho que fazer, né? Esse amigo da minha amiga fala o seguinte, que é pagamento em luz. Aí que você fala, gente, mas peraí, eu não sou músico, eu não vou salvar a vida de ninguém. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque se você vende roupa, naquele dia chegou uma pessoa que você não sabe que ela está triste, não sabe que aquele dia ali foi o dia que o pai dela morreu, e ela está ali chateada. Por que você atendeu ela com carinho, com respeito, e ela saiu sorrindo? O sorriso dela é teu pagamento de luz. Eu sou ginecologista. Toda vez que a paciente chega tremendo, com medo, e sai dando risada, eu recebi meu pagamento em luz. Cada vez que uma pessoa amiga sua está chateada, e você fala alguma coisa, distrai, conversa, e transformou o dia dela num dia melhor, você está recebendo seu pagamento em luz. Então, a partir do momento que você sabe que o seu propósito, a coisa que você faz, não é só para ganhar dinheiro, você precisa ter dinheiro, dinheiro é legal, dinheiro é bom, dinheiro eu gosto. Mas aquilo que você faz tem um propósito maior, porque qualquer coisa que você faça, você pode tocar a vida de alguém. Isso dá ânimo para você sair de casa às 5 horas da manhã, porque o salário com certeza não é, não é? Então, vamos analisar de novo aquele texto lá do começo, para ver se não faz mais sentido agora. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. Que a gente viu que isso aqui que é autoestima. Aceitando-se humildemente como você é, fazendo o melhor que você pode, você vai ter energia que vai vir de dentro de você para você conseguir continuar o projeto de melhoria e de corrigenda. Sem ansiar pela grandeza das estrelas. Ama-te na condição de um vagalume. A gente somos todos vagalumes, plantando sorrisos de vez em quando por aí. Que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições. Descubra as suas qualidades e acredite nelas. E coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Isso é só a introdução do livro. Então, se vocês puderem ler, é muito bom. Tá bom? Gente, esse aqui é meu pequenininho Pedro, a mozão da minha vida. E eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui e pelo convite para vir na casa, tá? Obrigada, boa noite.